Sim, não exatamente do filme. Não pegaram do filme e montaram a história do jeito deles, né? Ok, daqui a pouco a gente fala dele. Isso. Deixa o Vlad Deixa ele esperar lá. um pouco. Ele sempre rouba as pautas no podcast. É. Ele sempre sufoca tudo. Mas vamos lá. O Strigoi era uma espécie de, no passado distante, entre os séculos 8 e o século 12, ele era uma espécie de rito, o rito ou uma guilda de profissão marginal, como parteiras, como açougueiros, como conhecedores de ervas, de xamãs, que viviam ali nas matas da Romênia, das terras da Romênia. Com o tempo, ele passou a ser demonizado pelos cristãos, pelos ortodoxos. Posteriormente, seus relatos passaram-nos a serem demonizados pelos católicos romanos também. E com o tempo se construiu uma mitologia em torno deles, que são desde demônios nunca nascidos até mesmo vampiros. E é interessante, né? Porque você tem documentações, relatos que são estudados pelo microhistoriador italiano Carlo Ginzburg na obra História Noturna, Decifrando o Sabá, nos apresenta nomes como Strigoi, Tautos, Máseres, Cloacas, Burdolaques, como nomes desses ritos de natureza quase tribal e ricamente xamânicos em todas suas camadas, tessituras e práticas. E, em especial, nos Strigoi, havia os relatos, né, que nas suas iniciações ou certas celebrações, eles morriam durante o rito, eram enterrados e, de repente, depois de algum tempo, voltavam à vida. Parece impressionante, não é mesmo? Aí, se você pegar os livros do romeno Mircea Eliade, você verá que essa história de você morrer ritualisticamente, ser supostamente enterrado só alguns palmos abaixo da terra, não 7 palmos, era um ritual de morte e de renascimento para conectar a pessoa àquela egrégora, àquela prática, dar uma iniciação para ele se tornar um praticante e experimentar os mistérios que estavam ali contidos. Esse é o básico do Strigoi. Através do final dos anos 80, nos Estados Unidos, o termo Strigoi passou a ser utilizado para designar as pessoas que viviam na comunidade vampírica desde a década de 70 e tinham uma certa que, além de estarem na comunidade, não estavam ali tanto pelo fashionismo, pela produção cultural, que sempre foi efervescente, muito presente, e sim por conta de uma espiritualidade, enquanto um processo de alquimia interior e uma certa mística. E claro, uma prática mágica. Então, assim, essa é a natureza do termo. Até hoje, na Romênia, se você falar que é um strigoi, se você estiver nas cidades, é capaz de você sair mais ou menos impune. Já nos campos, pelo que eu sei de alguns colegas que vivem lá, você pode terminar numa fogueira, Nossa, até hoje. decapitado ou com uma estaca no seu peito. Eles abominam então isso. Os aldeões são muito céticos em relação a isso, por quê? Isso lhes perturba, isso é algo antigo que assombra eles, Uhum. e há até mesmo relatos de possessões dos estrigóis que já morreram aos vivos, que têm uma certa conexão com eles. Mas nesses relatos veremos que eles não são muito diferentes. Quer dizer, vamos lá, vamos ilustrar. Para o europeu que ouve um relato desses, é loucura ou é algo sobrenatural, inenarrável, inexplicável. Para nós, que vivemos nesse belo país logo abaixo da floresta amazônica, que é como o Brasil é conhecido no exterior, né? Nós estamos acostumados com os terreiros, nós estamos acostumados com os cultos afro-brasileiros e alguns afro-caribenhos, nós estamos acostumados com o transe mediúnico, com a possessão, o termo é usado em algumas linhas também, e a figura do Exu não nos é uma pessoa, não nos é um desconhecido. Ele é bastante frequente, bastante comum. E o Strigoi, em certas linhas, em certos parâmetros, pelo que a gente tem de relatos, estudos, que vem ali da terra, além da floresta original, a Romênia, bem, não é muito diferente. Em vida, algumas pessoas nascem com esse dom, elas seriam xamãs se tivessem nascido no passado, ou por uma breve brincadeira de termos, uma brincadeira semântica,
Eles também seriam chamados de vampiros, porque eles vivem em dois mundos, o dos mortos e dos vivos, Uhum. o dos vivos e o feérico. Eles também seriam conhecidos como anjos caídos, porque eles também têm lembranças e têm acesso e fazem coisas que as outras pessoas não fazem, como o mistério do voo noturno, um conhecimento instintivo de ervas, capacidade de ver o que os outros não veem, escutar o que os outros não escutam. Eles seriam ainda chamados de dragões. Veja, no leste europeu, o dragão é uma espécie, é um termo que você usa como você usaria para designar um mestre, um grande expoente de uma determinada arte ou ainda ofício. Então, percebe como é algo maleável, algo interessante, que não está tão distante quanto as pessoas tendem a imaginar no tempo e no espaço. Muito interessante, hein? Muito bom, né, Thales? Porra, eu tô aqui de boca aberta Alguma aqui. dúvida aí sobre Strigoi? Daqui a pouco. É, boa. Posso só dizer uma coisa? Claro, pode. E assim, eu gosto sempre. Eu gosto, antes eu não me importava muito com isso, mas por dica da minha caríssima assessora de marketing, a Laona, né? A bruxa do e-commerce, maravilhosa. Vale sempre dizer que tudo isso que eu estou contando não é algo que me foi revelado. Não é algo que um espírito chegou e me contou. Sim. Não é algo que eu intuí ou que eu acho que é ou que eu ainda inventei, tirei do nada. Tudo isso vem de 30 anos, pelo menos, de gastar muito dinheiro com livros, principalmente livros importados, com horas e horas de estudo. Depois que apareceu o YouTube, as universidades do leste europeu abriram um pouco mais o leque de opções. Muitas e muitas horas de estudo, de conteúdos acadêmicos, leituras de livros, práticas, trazer aquele conteúdo para si, entender o que estava ali, cruzar ele com diálogos de outros estudiosos do tema e uma vivência intensa também na parte da espiritualidade, da mística, dentro da comunidade vampírica, onde eu fui iniciado, onde eu fui cuidado, onde eu me desenvolvi e hoje desenvolvo outros vampiros. Então a gente está falando aqui de uma compilação de pelo menos Claro. 3 décadas de vida, né? De Não muito é algo estudo, que eu né? belamente tirei de algum lugar ou Sim, intuí não. ou inventei. Você teve vivência e estudo, né? Sim, é Mas legal a Você gente sempre contar gostou isso. de ler? Muito. Boa. É muito bom. O vampirismo em si, ele pode ser considerado então uma seita, uma religião. Olha, esse também é um termo ótimo, é um tema ótimo que eu converso muito com o meu advogado, né? Aham. Chamado pelo nome noturno, Darius, né? Sim. Assim, naquilo que a gente tem na tradição vampírica, na dinastia Sarrasra, principalmente, nos diálogos que a gente tem com algumas outras casas, estão na ativa desde tempos arcaicos, né? Desde a década de 70, pelo menos. A gente gosta de se pensar como uma espiritualidade, tá? Uma espiritualidade enquanto processo de alquimia interior, de Uhum. refinamento, de desenvolvimento, uma mística, que é aquilo que vem através do processo estático, do êxtase, no repouso, Aham. Não seria uma religião, tá? A gente gosta desse caminho. Algumas Parece pessoas... então. É até uma o... espiritualidade. Parece Isso. xamanismo, né, Will? É. Isso, É Tem uma semelhante com o vertente. xamanismo. Isso, Ele usa- não se intitula como religião, como exato. espiritualidade. Alguns colegas usam o termo religiosidade, pois uma religiosidade não é uma religião. Ela lida com a devoção, com a prática, com a oração, e nós temos as nossas. Nós temos os nossos mortos todos poderosos, nós temos nossos daimons, nossos deuses, Uhum. deusas, temos toda essa construção, mas não opera como uma religião. Não temos um livro de regras e um papa do vampirismo para o mundo inteiro. Sim. São grupos que se organizaram, se desenvolveram, alguns dialogam entre si, outros não têm diálogo, e outros, principalmente a partir do final da década de 90, se desenvolveram de orelhada. Não Aham. tiveram acesso às iniciações, às fundamentações mais profundas, e viveram de copiar e colar coisas da internet e misturar com aquilo que viam no filme, no RPG, e eles são chamados até hoje como o baixo clero do vampirismo.